Tov, vamos lá pessoal, bem-vindos. A gente está aqui num shiur que Bezrat Hashem vai ser muito especial e vai ser de uma informação muito relevante para a nossa vida. Por quê? Porque principalmente a gente vai estar passando por um momento que a gente vai conseguir fazer uma ligação muito grande com o que tem acontecido no nosso calendário, ok? Desde o final do mês de Nissan, a gente agora está em Chodesh Iyar, não é verdade? Começamos pela Torá o segundo mês, pela Torá, estamos no segundo mês, o primeiro mês é o mês de Nissan, que é quando nós saímos do Egito, agora estamos no mês de Iyar. E o mês de Iyar, por si só, ele é um mês muito importante no nosso calendário. Por quê? Porque no final, como nós falamos de Nissan, o que nós acabamos lembrando na semana passada, que foi o Yom HaShoah, o dia do Holocausto. Aqui em Israel a gente consegue sentir um pouco mais, né? Porque a gente consegue, de alguma maneira, se conectar de uma forma muito profunda, seja com histórias, seja quando a gente para 10 horas da manhã, a gente para por 2 minutos e a gente para com todo mundo. Então é algo muito forte que mexe muito com a nossa vida. Então no dia 27 de Nissan foi o dia, tá, que se foi decretado para a lembrança do Holocausto. Não só do Holocausto, está escrito Yom HaShoah ve'Gvura. O dia do Holocausto e da bravura. Gvura é bravura. Por quê? Porque eles fixaram no dia 27 de Nissan, só para vocês saberem, porque foi o dia que ocorreu a rebelião do gueto de Varsha, de Varsóvia. Você sabe que teve uma rebelião muito grande no gueto de Varsóvia, muito famosa, e o dia que os judeus começaram uma rebelião para tentar sair daquilo foi no dia 27 de Nissan, e em homenagem a esses judeus, em homenagem a todos os judeus que de alguma forma tentaram sair, tentaram acabar de uma forma ou outra não com o nazismo, mas pelo menos tentar salvar a sua vida, eles decretaram para que nesse dia a gente lembrasse tanto o Holocausto, as pessoas que não tiveram a possibilidade de dar continuidade à sua vida. A gente às vezes fala em números, a gente adora falar em números, 6 milhões, e a gente às vezes tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente usa o número 6 milhões de judeus, mas a verdade é que a gente não faz a menor ideia do que esse número significa. O que é esse número? O que são 6 milhões? A gente não faz a menor ideia. Menor ideia. A gente só sabe que é um número o quê? Muito grande. Mas se você for começar, muita gente tenta fazer comparações e tenta pensar quantos estádios de futebol, por exemplo, lotados precisam, ou quantos, eu não sei, alguns eventos muito grandes que existem no mundo para poder tentar imaginar que, uau, foi algo muito forte. Então, nesse dia, a gente termina o Chodesh Nissan, ok? Comemorando, depois de ter passado por Pesach, e a gente está, obviamente, nos dias de Sfirat HaOmer, os dias da contagem do Homer, que a gente não vai falar sobre eles hoje, dias muito importantes, dias que a gente tem o que a gente chama de Sfirot, né, que elas vão alternando a cada dia e tem uma força muito grande espiritual de mudança. Também a gente não vai entrar nisso hoje. A gente entra no mês de Iyar. E no mês de Iyar, daqui a alguns dias, na verdade, amanhã à noite, nós vamos lembrar um dos dias mais difíceis, eu arrisco ainda a dizer, muito mais difícil do que o Yom HaShoah, que é o Yom HaZikaron. O dia que a gente vai lembrar que o quê? Todas as pessoas, soldados ou civis, que foram vítimas desde a criação do Estado de Israel em 1948 do antissemitismo e do terrorismo. A gente está numa semana muito difícil. Baruch Hashem, a partir de hoje, a gente viu que teve um cessar-fogo a partir das 4:30 da manhã. Também começou o Ramadã, que é o famoso mês que os árabes fazem o jejum durante todo o dia. Não vou entrar agora em todos os detalhes. Tem muitos motivos do porquê esse cessar-fogo aconteceu hoje. Para Israel também, sem dúvida, tem um determinado interesse, porque amanhã à noite a gente vai homenagear essas pessoas que não estão mais aqui e que morreram vítimas do terrorismo. E logo depois, a gente vai passar pelo quê? Pelo Yom HaAtzmaut, pelo dia da independência. E a grande pergunta que muitas pessoas se fazem, pessoal, é assim: quando se decretou aqui em Israel o dia do Yom HaZikaron, Yom HaAtzmaut, não tem como mudar. Por que não tem como mudar o dia da independência? Porque foi o dia que Ben Gurion chegou lá diante de todo mundo e o que ele fez? Decretou: Eretz Israel é a terra
que Am Israel, que o povo de Israel vai voltar e etc, etc, etc. E quando isso aconteceu? No dia 5 de Iyar de 1948. Então não tem como mudar. E quando foram decretar o dia que a gente lembraria todas as pessoas que foram vítimas do terrorismo, do antissemitismo aqui em Israel, para que dia que eles colocaram isso? Para o dia 4 de Iyar. Ou seja, um dia antes. Então olha só que coisa interessante. A gente começa Yom HaShoah. É verdade que Yom HaShoah, se a gente vai contextualizar, ele vem antes, 3 anos antes do que a independência. E quando eles vão escolher o dia para lembrar das pessoas que acabaram falecendo, das pessoas que foram vítimas de atentado e etc., eles escolhem o dia anterior ao dia, talvez um dos mais alegres do nosso ano, que é quando a gente pode comemorar que depois de 2000 anos, a gente tem uma terra. A gente voltou. Não é verdade? E a grande pergunta que a gente tem que se fazer é por quê? Como pode você sair de um dia tão pesado, de um dia tão triste, de um dia que a gente vai ter 2 sirenes, à noite e de dia. Um dia que as pessoas, os cemitérios aqui em Israel estão lotados, porque as pessoas vão homenagear os entes queridos e vocês vão ter oportunidade também de visitar e de entender um pouco mais a sociedade israelense no Har Herzl, que tem um cemitério militar lá dentro. Vocês vão na quarta-feira de manhã lá. E de repente, quando você está triste, você está sofrendo, você está lembrando mais de 25 mil pessoas que morreram, algum tempo depois, o que você faz? Yom Ha'atzmaut, 71 anos, e fogos de artifício. Que é isso? Como pode sair de algo tão pesado, tão duro, e no mesmo momento, 2 horas depois, algum tempo depois, você agora está comemorando? E depois de Yom Ha'atzmaut, dentro ainda do mês de Iyar, que é um mês, como a gente falou, fora do normal, nós temos também o quê? Yom Yerushalayim. No dia 28 de Iyar, de 1967, na Guerra dos 6 Dias, o que nós tivemos de volta? Yerushalayim. Pessoal, a gente está falando que há alguns anos atrás nós não poderíamos estar sentados onde nós estamos hoje. Vocês conseguem imaginar isso? Vocês conseguem imaginar que não existia o que existe hoje? Ir para o Kotel para fazer uma tefila não existia. E a gente comemora também esse dia. Então a gente aqui vai tentar tratar desses 4 eventos, não um por um, mas sim olhar para esses 4 eventos como um processo. Yom HaShoah, o dia do Holocausto. Yom HaZikaron, o dia da lembrança de todas as vítimas de antissemitismo e terrorismo aqui no Estado de Israel. O Yom Ha'atzmaut e Yom Yerushalayim. E o dia que a gente conseguiu o Shichrur, a libertação de Yerushalayim, e Am Israel pôde voltar a Yerushalayim também, depois de muito tempo. Dá para imaginar Israel sem Yerushalayim? Dá para imaginar, a gente teve isso. Durante 19 anos, de 48 a 67, nós tivemos 19 anos que a gente tinha Israel, mas para entrar aqui a gente precisava de autorização. Tinham 100 famílias, talvez, ou talvez menos, que moravam aqui totalmente escondidas e de repente a gente vê que as coisas florescem. Que Eretz Israel floresce, que Yerushalayim, uma cidade velha. A gente tem que entender o que, pessoal? Como? Então o título da nossa aula é Ta'arichim Leumim. Ta'arichim Leumim, a gente não pode falar Hagim Leumim, festas nacionais. Por quê? Porque o Yom HaShoah e Yom HaZikaron, a gente nunca pode chamar isso de quê? De festa. A gente tem que chamar isso de quê? De datas. Então vamos entender um pouco mais juntos, pessoal, que esse processo que a gente está vendo é um processo lindo, mas principalmente, e é isso que eu quero que vocês entendam, é um processo divino que está revelado assim para a nossa vida. Ok? Vamos juntos? Yofi. Segundo ponto, só antes da gente realmente começar a ler os Mekorot e entender, a gente vai tentar ler tudo, Bezrat Hashem, mas a gente tem que entender uma coisa muito importante, pessoal. Aqui a gente não vai tentar explicar
o porquê o Holocausto aconteceu. Não vamos falar disso. Tem milhares de respostas para isso. E muitas vezes, em relação ao Holocausto, as perguntas são muito mais fortes do que as respostas, porque que resposta você pode dar para explicar o Holocausto? Que resposta? Quando alguém que passa pelo Holocausto e fala aonde estava Deus em Auschwitz, como é que você pode responder isso? Ou uma pessoa que passa pelo Holocausto e se aproxima ainda mais do caminho de Torá e Mitzvot, como é que você explica isso? O Holocausto é algo que foge à nossa o quê? A nossa racionalidade. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui, pessoal, não é explicar esses acontecimentos, mas sim olhar esses acontecimentos como um plano milagroso e um plano o quê? Divino, mesmo quando a gente está o quê? Com sofrimento. É isso que a gente vai tentar fazer juntos, ok? Sim? Como se fala aqui em hebraico, Muhanim, prontos? Yala. Primeiro Mekor, a primeira fonte que a gente vai ler está em Sefer Tehilim. É um capítulo dos Salmos muito, muito conhecido. É o capítulo Kuf Kaf Vav, capítulo 126. Esse capítulo, os Ashkenazim, todos os dias que não se faz Tachanun, ok? As súplicas, ou no Shabbat, eles, antes de começar o Birkat Hamazon, eles cantam ele, que é o famoso Shir HaMa'alot, Beshuv Hashem, Et Shivat Zion Ainu Kecholmim, né? Todo mundo conhece essa música, né? Shir HaMa'alot Beshuv... Não? Os Ashkenazim, toda vez que não tem Tachanun, por exemplo, todo mês de Nissan, que a gente não fez as súplicas, não fez o Tachanun, antes do Birkat Hamazon a gente falava esse Mizmor, a gente falava esse cântico. Eu quero tentar tratar com esse cântico, a gente não vai ler ele todo, obviamente, até porque também aqui na folha não está escrito todo, mas eu quero ver com vocês duas coisas muito interessantes. David HaMelech, ele fala o seguinte, Shir HaMa'alot. O que é Shir HaMa'alot? Um cântico de Aliyah. O que é Aliyah? Um cântico de subida, um cântico de ascensão. David HaMelech agora está falando, olha, eu vou falar algo agora muito importante para vocês. Beshuv Hashem, quando Deus ele for la chuva, ele for voltar, et Shivat Zion, ainu kecholmim, quando ele for voltar para Tzion, o que é Tzion? Yerushalayim. Aí David HaMelech fala ainu kecholmim. O que é ainu kecholmim? O que é cholem? Sonhador. Nós somos como sonhadores. David HaMelech está falando de algo que vai acontecer no futuro, que o momento que Deus vai voltar para Jerusalém, aí no Kecholmim, ok? E aí ele vai continuar e fala, Az yemales chok, pino o leshonei nuriná, e a nossa boca ela vai se encher, e a gente vai estar cheio de cânticos, a gente vai agradecer a Hashem quando isso acontecer, Nahon? E aí ele vai falar o seguinte, pessoal, Az yomru bagoim, igdil Hashem lasot imele, e David HaMelech agora aqui, de uma forma muito detalhada, ele meio que dá, no famoso português, um pequeno tapa na nossa cara, no sentido de repreender a gente. Por quê? Olha o que ele fala. Az yomru bagoim. O que é Az yomru bagoim? Que os goim vão olhar isso e eles vão falar o quê? Igdil Hashem lasot imele. Uau! Como Deus ele é grande. E aí David HaMelech está falando, pessoal, que quando nós, Am Israel, olharmos os goim falando, uau, como Am Israel é grande, aí, Igdil Hashem lasot imanu. Aí no semechim. Aí sim a gente vai de alguma forma o quê? Falar, uau, realmente, como Deus ele é grande. E aí nós vamos ficar o quê? O que é semechim? Felizes. David HaMelech ele quer falar uma coisa muito forte aqui pra gente, pessoal. Que muitas vezes, quando Am Israel esquece quem ele é, quando Am Israel esquece de engrandecer o nome de Hashem, no que ele vê na vida dele, o que David HaMelech está falando pra gente que vai acontecer? Os goim vão lembrar a gente de quem nós somos de verdade. Os goim vão lembrar a gente, eles vão engrandecer o nome de Deus, aí a gente vai falar, uau, não, calma, se eles estão fazendo isso, então a gente também tem que fazer. Quando Am Israel quer esquecer quem ele é, os goim eles vão vir e eles vão colocar na nossa cara o quê? Você não vai esquecer quem você é. Você está vivendo na Europa, você está vivendo como um alemão,
Você está vivendo como um espanhol lá na Inquisição, como a gente pode ver também? Antes de tudo, você é judeu. Você não é bem visto aqui. Você quer esquecer quem você é? Você quer esquecer de onde você veio? Os goim vão lembrar pra gente de onde nós viemos e quem nós somos. Essa é a primeira mensagem que a gente tem como relacionar, a gente não vai fazer isso agora, ok? Com esses dias que a gente falou, essas datas nacionais que a gente está passando. Então é muito interessante isso, pessoal. David Amelech, ele está falando, mesmo quando Hashem voltar para Tzion, vão ter Yehudim que só vão reconhecer a grandeza disso depois que os goim falarem Igdil Hashem, que Deus ele é grande. É interessante, porque a gente fala isso às vezes cantando, Igdil, né? Que os goim, e a gente fala isso cantando e a gente não sabe nem do que a gente está falando às vezes. Então a gente tem que saber que esse Perek de Teilim aqui, que David Amelech está falando, é um Perek muito importante, que na verdade ele traz algo em relação à nossa essência, que é a ideia de engrandecer o nome de Hashem, mesmo quando ninguém está fazendo isso. Até aqui tudo bem? Yofi. Vamos passar para o ponto 2. A gente vai agora, no 2 e no 3, falar de duas profecias muito, muito, muito interessantes que estão escritas no livro de Yehezkel. Antes de falar sobre essas profecias, eu quero fazer um pequeno parênteses para a gente entender como que Yehezkel, ele não só se tornou um profeta, mas que ele era um profeta. A gente tem que entender o contexto histórico que ele viveu. Não é verdade? Vocês sabem o contexto histórico que Yehezkel viveu, mais ou menos? Volta para Israel. Oi? Regresso para Israel. Não. Ele pegou sim o regresso um pouco, mas ele viveu no momento do Beit HaMikdash Arishon. Ele profetizou ele foi profeta por 22 anos. Ele pegou, ok? O Beit HaMikdash Arishon, ou seja, no ápice do que era maravilhoso, e ele pegou também a Galut Bavel. Ele pegou também a destruição do Beit HaMikdash e o exílio do povo judeu para Babilônia. Entendendo esse contexto que ele viveu, a gente agora pode começar a entender a profecia que ele vai ter aqui. Preste atenção, porque, pessoal, cada palavra que Yehezkel faz aqui na profecia dele, ela é impressionante. Pachut, impressionante. E a gente vai entender como que é forte isso em relação ao nosso dia e como que é forte isso em relação a essas datas que a gente vai viver. Já viveu uma, como a gente falou, Yom HaShoah, e vai viver mais 3, Yom HaZikaron, Yom HaTzmaut e Yom Yerushalayim por último. Só um pequeno parênteses antes da gente começar. É muito importante a gente saber também, pessoal, que quando tinha o Beit HaMikdash, quero que vocês entendam uma coisa forte. Quando existiu o Beit HaMikdash, além do Beit HaMikdash e de Yerushalayim serem o centro do povo judeu, era o centro da vida espiritual, material, tudo. Tudo que acontecia na terra de Israel era sempre baseada no Beit HaMikdash. Ok? A espiritualidade vinha daqui, tudo. Am Israel nunca imaginou, quando tinha o Beit HaMikdash, que alguém podia fazer algo para destruir o Beit HaMikdash. Por mais que eles estavam muito maus, por mais que tinham pecados, e a gente sabe que, por exemplo, o primeiro Beit HaMikdash, a Gemara, o Talmud escreve que foi destruído por quê? 3 razões principais, que são os 3 piores pecados que uma pessoa pode fazer. Qual é? Relações proibidas. Avodah Zará, né? Idolatria, relacionamentos proibidos e assassinatos, Firut Damim. São os 3 piores pecados que uma pessoa pode fazer. Assim a Gemara, ela conta lá no Tratado de Gittin, ok? Ou seja, mesmo fazendo pecados, as pessoas nunca conseguiram imaginar que algum dia o Beit HaMikdash ia cair. Que algum dia, de alguma forma, Deus ele ia se ocultar e permitir que viessem pessoas estranhas e que essas pessoas estranhas entrassem no Beit HaMikdash e queimassem o Beit HaMikdash e exilassem o povo judeu para a Babilônia. Ninguém conseguia imaginar. E é por isso, pessoal, que por mais que muitos profetas tentaram alertar o povo do que estava acontecendo, o que aconteceu com o povo? Foi disperso. Eles não escutavam. Não é que não escutavam porque eles achavam que eles estavam certos, mas que era impossível imaginar que a presença de Hashem, todos os milagres que a gente conhece, e a gente já ouviu falar do Beit HaMikdash, é impossível você imaginar que esses milagres algum dia iam acabar. Mas a gente sabe que acabou. E Yehezkel, ele agora vai falar pra gente algo muito forte.
Preste atenção, o ponto número 2, a gente vai ler uma profecia no capítulo 36 de Ezequiel. Eu quero ler, porque não só pelo hebraico, para a gente poder aprender um pouco mais de hebraico, mas porque cada palavra aqui é muito, mas muito forte, então vem comigo. Vamos lá. Fala o seguinte, pessoal, no capítulo 36, vamos começar no versículo 33, Lamed Gimel. Ko amar Hashem Elokim, assim falou Deus. Isso é Ezequiel, trazendo uma profecia, ok? Olhem só, e eu quero que dentro da cabeça de vocês vão agora começar a imaginar do que nós estamos falando em relação ao nosso dia de hoje. Fala o seguinte, Ko amar Hashem Elokim, assim falou Deus. É interessante que aqui fala Hashem e Elokim. Hashem é o Yud Kei Vav Kei, é o nome de Adnut, porque aqui está falando do quê? Hashem é a característica do quê? Da bondade, e Elokim é a característica da justiça. Então, o Deus, tá? Deus ele tem várias características. O nome, quando a gente fala o nome Ado e depois o Nai, ok? Que é o nome que a gente fala, se chama Shem Adnut, que Deus ele é o Senhor do mundo. Ele é um nome que ele está baseado na bondade de Hashem no mundo. E o nome Elokim, quando Deus se revela como Elokim, é que ele está agora com justiça no mundo. Então começa assim em Ezequiel. Ko amar Hashem Elokim, assim falou Deus. Beyom tahari etchem mikol avonoteichem. No dia que eu purificar vocês, quem são vocês? Am Israel, o povo de Israel, de todos os seus pecados, quando vocês se purificarem dos seus pecados, ve'oshavti et arim, ou seja, eu vou devolver, eu vou retornar com as cidades, venivnu echarevot. E eu, Deus, vou construir o que está destruído. Ou seja, tudo que vocês estão vendo agora de Hurban, de destruição, seja o Beit HaMikdash, sejam as cidades, Deus está falando que no dia que vocês se purificarem, ou seja, que vocês fizerem tchuvá, vocês voltarem dos seus pecados, eu Deus, estou garantindo que o quê? Que as suas cidades vão ser construídas e que vai ser construído tudo que está destruído. Agora, vocês conseguem imaginar uma pessoa que, depois da destruição do Beit HaMikdash, olha para Jerusalém. O que ela vê? Só o quê? Shmamá, só desolação. Só destruição. Não vê mais nada além disso. E Deus vem agora e fala, mesmo que você está vendo isso do fundo do poço, calma. Você ainda vai o quê? Você ainda vai voltar. Você ainda vai ser construída. Essa cidade que você está vendo ainda vai ser construída. Lamedale, 34. Ve'aretz aneshamate aved tachat asher aita shmama. E a terra e a sua alma, ou seja, a alma aqui no sentido que o quê? Que vão ter pessoas, ter a vida, ela vai ser trabalhada. Tachat asher aita shmama leinei kolover. Mesmo que ela está desolada diante de todo mundo que passa a ver que esse lugar está desolado. Mas vai chegar um momento que o quê? Que essa terra vai voltar a ter a sua neshama. Que essa terra vai voltar a ter a sua alma. E agora eu faço uma pergunta para vocês. Desde quando a terra tem alma, pessoal? Desde quando a terra tem alma? O que ele está querendo falar aqui? Verdade que o povo judeu vai voltar. Mas que Am Israel Be'etzem é o quê? Ele é a Neshama de Eretz Israel. Só quando Am Israel ele está aqui, essa terra ela tem o que a gente pode chamar de uma alma. E Deus está garantindo, vocês vão voltar, vocês vão trazer essa alma de volta, mesmo que agora vocês estão olhando somente desolação. Olha o Lamed Rei, Ve'amru haaretz alazu, a Neshama aita ke Gan Eden. Vai chegar um ponto, pessoal, que a terra vai falar, uau, tô sentindo que eu tô no Gan Eden. O que é o Gan Eden? É o paraíso. Por que a terra vai sentir que ela está no paraíso? Porque os Yehudim vão estar o quê? Voltando para ela. Ve'arim acharavot ve'neshamot ve'neresot betzurot yashavu. E tudo que está desolado e destruído, elas vão voltar a como elas eram como antes.
elas vão voltar a estar habitadas. Vai voltar a ter população em Israel. Vai voltar a ter pessoas, vai voltar a ter trabalho, vai voltar a ter vida aqui na terra. E olha o Lamed Vav. Veiadu agoim, e vão saber os povos, Asher isharu sevivotechem, que eles estão aonde? Em volta de vocês, que ani Hashem, porque eu, Deus, baniti aneirasot, eu construí o que está destruído, natati aneshama ani Hashem, eu plantei a alma dessa terra, eu sou Deus. Vocês estão conseguindo fazer alguma associação com alguma coisa na nossa vida? Por enquanto? Ou seja, a gente está falando que a gente está no momento que o Beit HaMikdash está destruído. A terra de Israel e Jerusalém é só destruição, só desolação. E Deus está trazendo uma profecia para Yehezkel falando, calma, eu sei que está difícil. Eu sei que parece que está ao fundo do poço. Eu sei que parece que não tem mais solução. Não tem esperança, não tem nada. Mas calma. Calma. Vocês ainda vão voltar. Essa terra vai ter vida. Essa terra vai ter alma. O que está destruído agora vai estar o quê? Construído. Ok? Sim ou não? Vamos terminar essa profecia. Dibarti ve'asiti. Eu vou falar e eu vou fazer. E o 37, Lamed Zayin. Ko amar Hashem Elokim. Ot zot idaresh lebeit Israel lasot laem arbe otam katzon adam. Que vai ser exigido do povo judeu fazer muitas coisas como um tzon adam, com um rebanho. Ou seja, que ainda vai ter necessidade da gente voltar para Eretz Israel. Voltar a ter o Beit HaMikdash, voltar a trazer os korbanot também para cá. Katzon Kodashim Ketzon Yerushalayim Bemoadea, como, por exemplo, o rebanho do que é Kodesh, porque a carne, o rebanho quando ele era trazido para ser oferecido como korban, ele tornava a carne dele o quê? Sagrada. Então ele fala o quê? Como o rebanho que ele é sagrado e como Yerushalayim nas suas festas. O que é as suas festas que ele está falando aqui? Shlosheta Regalim, Pesach, Shavuot e Sukkot, que é quando Jerusalém, como é que ficava? Todo mundo vinha para cá. Ok? Kentiena Arim Haravot Meleot Tzonadam, assim vão estar as cidades destruídas, lotadas de gente, Veiadu ki ani Hashem. E vocês vão saber que eu sou Deus. Ou seja, pessoal, Deus aqui está falando, olha, mesmo quando você olhar e diante dos seus olhos parecer algo sem solução, parecer algo que não tem mais jeito, calma. O que está ruim vai ficar bom. O ruim, pessoal, quando a gente fala do conceito do que é ruim na vida, na verdade, o ruim ele é algo que foi criado por quem? Por Deus? Sim. O ruim foi criado por Deus. O conceito do que é ruim foi criado por quem? Pelo ser humano. O mal, ele entrou na vida do ser humano depois do pecado do primeiro homem, de Adam Arishon. Quando ele come da árvore, e aí está escrito agora que agora ele vai saber distinguir entre o bem e o mal, e etc. Mas você não pode, se a essência de Deus ele é boa, uma pessoa que é boa, ok? Ela nunca vai fazer o mal. Mas muitas vezes, nós como seres humanos, não conseguimos enxergar que dentro do que aos nossos olhos é ruim, na realidade está o quê? Está o bom. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim? Ou seja, se a gente somente olhar para alguma coisa, pode ser que aquilo é ruim. Pode ser que aquilo pareça ruim. Mas isso tudo é parte de um processo. Isso tudo muitas vezes é parte de algo que tem que acontecer para que algo muito melhor possa vir a acontecer e a gente possa realmente comemorar. Ok? Até aqui tudo bem? Perguntas? E a fé. Vamos para o número 3. Agora o número 3, como se fala em português, é uma verdadeira bomba. 3. Sefer Yehezkel, Perek Lamed Zayin. A gente vai pular um capítulo, o capítulo 37, e aqui é uma profecia muito famosa que se chama Hazon Ha'atzamot Yeveshot. É a visão de Yehezkel do que se chama dos ossos que estão secos.
Entenderam alguma coisa disso? Não? Nem eu. Vamos entender agora. Que visão é essa de Yehezkel dos ossos que estão secos? Olha que coisa incrível que Yehezkel ele vai profetizar, pessoal. Vamos lá. A gente vai ver, são 13 psukim, são 14 psukim, na verdade, 14 versículos do início do capítulo, e ele fala assim: Ayetá aliyadai Hashem. Deus, ele colocou a mão dele sobre mim. Aqui, na verdade, Yehezkel não está falando que Deus ele pegou a mão dele e colocou sobre ele, até porque Deus não tem mão, não é verdade? Deus ele é espiritual. Então o que ele está querendo dizer aqui? O que é isso que Deus colocou a mão sobre mim? Que ele agora vai ter uma profecia. Ele agora vai ter uma visão. E aí ele continua e fala: Vayotzieni beruach Hashem. Ele me tirou, Deus me tirou no espírito divino. Vayenicheni betor abika veim leatzamot. De repente, Yehezkel chega numa biká, num vale, e quando ele olha esse vale, pessoal, o que tem dentro desse vale? Ossos. Eu imagino que vocês, seja através do Facebook, seja através de sites, eu imagino que vocês, no dia do Holocausto passado, entraram em algum desses lugares, não é verdade? Que fotos a gente vê do Holocausto, pessoal? Além das fotos de pessoas, obviamente, muito magras, etc. Mas que fotos a gente vê? De quê? Ossos o quê? Só ossos? Uma pilha de ossos, na é verdade? Olhem só o que Yehezkel vai falar. Então, Deus colocou ele mostrou para ele uma visão de um vale cheio de ossos. Ve'evirani alehem saviv saviv, ve'hine rabot me'od al pnei abika, ve'hine yeveshot me'od. E ele olhava, pessoal, saviv saviv para todos os lados, ok? E eles eram milhares. Rabot me'od, ok? E eles estavam muito secos. Pessoal, o que significa ele falar que os ossos estavam secos? Velhos. A gente pode falar que talvez eles estavam queimados, a gente pode falar que eles já eram velhos, ou seja, já tinha passado muito tempo que eles estavam ali, não é verdade? Você sentia que não eram ossos frescos, vamos botar assim. Eram ossos... Hã? Sem vida. Sem vida. Só que vocês conseguem imaginar, pessoal, o que é um osso sem vida? Eu gostei da sua resposta. O que é um osso sem vida? Betzem. Todos os ossos não têm vida, não é verdade? Isso não é uma coisa natural. Tipo. Que não é uma coisa... Uma morte natural. Não deveria ser algo natural, não é verdade? Mas, pessoal, os ossos, na verdade, como que eles vivem? Quando que eles vivem? Quando eles estão dentro de quê? De um corpo, e que dentro desse corpo tem uma alma. Não é verdade? Conseguem entender isso? Olha só o que Yehezkel vai falar. Preste atenção. Pasuk Gimel. Vayomer Elai ben Adam atichien atzamot haele. Deus chama Yehezkel, no meio da visão dele, no meio da profecia dele, Deus chama ele e fala: Ben Adam, meu querido, atichien atzamot haele. Me diz uma coisa, imagina só Deus perguntando para ele: esses ossos vão voltar? Esses ossos vão voltar a viver? Em outras palavras, ele está falando também do quê? De Triata Metim, da ressurreição dos mortos. Não é? E agora Deus pergunta para Yehezkel se Yehezkel acha que esses ossos vão viver. Pessoal, se fosse vocês, o que vocês responderiam para Deus? Claro, claro que sim, não é verdade? Olha a resposta de Yehezkel. Vaomar Hashem Elokim atayadata. Olha que resposta linda. Deus, você que é Elokim, você que sabe. Eu sou um ser humano, eu não tenho como saber se esses ossos vão voltar. A decisão se esses ossos vão viver novamente de quem é sua, Hashem. Pasuk Dalet, Vayomer Elai, Inave alatzamot haele. E Deus falou para ele: profetiza nesses ossos, Ve'amarta leihem ayatzamot hayeveshot, Shameu devar Hashem. Ele falou: fala para os ossos escutarem a palavra de Deus. Eu sei que está parecendo muito figurado isso aqui, pessoal, mas olha onde Yehezkel vai levar a gente. Deus está pedindo para ele profetizar para que os ossos escutem a palavra de Deus. Ok? Pasuk Rei. Ko amar Hashem Elokim. E assim disse Deus. La'atzamot haele. Para esses ossos. Ine ani mevi bachem ruach vichitem.
Deus está falando que ele vai trazer para esses ossos uma ruach. O que é ruach? Um espírito. E quando Deus vai trazer o espírito, o que vai acontecer? Vihitem. O que é vihitem? Vahai. Eles vão viver. Pessoal, quando Deus criou Adão, quando Deus criou o primeiro homem, o que está escrito? Está escrito que Deus ele primeiro criou o homem. Nahon? Afar mina adama, do pó da terra. Nahon? Venishmat beapav ruach chaim. E Deus ele soprou no homem ruach chaim, o alento da vida. Em outras palavras, o que é o alento da vida? É a neshama da pessoa. Porque enquanto você tem a neshama, você está vivo. Mas se você não tem a neshama, o que você é? Só o quê? Só matéria, não é verdade? Então Deus está falando aqui para os ossos o quê? Eu vou trazer o quê? Vida. Eu vou fazer vocês viverem, desculpa. Ok? Venatati alechem gidim. O que é guida? Nervo, na verdade, ok? Eu vou colocar em vocês um tendão, eu vou colocar em vocês nervos. Em outras palavras, eu vou começar a redesenhar vocês. Eu vou começar a dar novamente vida a vocês. Ok? Ve'eleiti alechem basar. E depois de eu colocar isso, eu vou colocar em vocês uma carne. Em outras palavras, a carne do lado de fora do corpo. Ve'karamti alechemor. E vou colocar a pele. Venatati bachem ruach. E depois eu vou colocar em vocês o espírito divino. Ou seja, a alma. Vihitem vidatem ki ani Hashem. E vocês vão viver e saber que eu sou Deus. Pessoal, aqui na verdade, Ezequiel está falando de 4 fases que vão acontecer para que esses ossos que estão completamente secos voltem a viver. Quais são? Primeiro de tudo, Deus vai colocar neles o quê? Tendões e nervos. Depois, ele vai colocar neles o quê? A carne. Depois da carne, ele vai colocar neles o quê? A pele. E depois da pele, ele vai colocar o quê? A alma. Vocês estão entendendo que existe aqui um processo? Estão entendendo isso? Existe um processo. Ok? Primeiro, mais uma vez, os nervos e tendões. Depois, como nós falamos, a carne. Depois, a pele. E por último, a alma. E a gente pode ver, pessoal, que é um processo que o quê? Vai aumentando, não é verdade? É um processo que ele começa do mais baixo para poder chegar no mais alto, que é, sem dúvida nenhuma, a alma. Ok? Vocês estão comigo? Tá dando para entender? E a fé. Vamos lá. Eu sei que é um pouco... É muita profecia, mas Bemet é incrível isso aqui. E aí ele continua assim no Pasuk Zayin. Venibeiti kasher tzuveiti. E eu profetizei como Deus me ordenou. Vayehi kol ke'anavi ve'ine ra'ash vatikrevu atzamot etzem el atzmo. E Ezequiel profetizou, e ele conta que os ossos começaram a se aproximar um do outro. Em outras palavras, se os ossos estavam todos jogados, né, todos desfragmentados, eles começaram naquele momento ao quê? A se unir para se formar o quê? Para voltar a ter vida. Ok? Veraiti. E eu vi. Olha aí Ezequiel falando, eu vi. Veine aleem gidim. O basara lá. Eles tinham os nervos, tinham a carne. Vaikram alehem or milemala veruach en bahem. Deus ele colocou a pele, só que faltava uma coisa que não tinha neles. A alma. Ruach, o espírito divino, en laem, não tinha. Vayomer elai, e Deus falou para Ezequiel, pessoal, inave el ruach inave ben adam, ve'amarte el ruach, ko amar Hashem Elokim, me'arba ruchot bo yaruach, upehi barugim ele vichiu. E Deus ele falou, profetiza agora, Ezequiel, para que o espírito ele vai vir, e Ezequiel ele profetiza, e mais uma vez, para aqueles ossos que estão começando agora a se formar, ele coloca dentro deles o quê? Ruach. Ele coloca dentro deles uma alma. Veinabeiti kasher tzivani, mais uma vez ele falou que ele profetizou como Deus ordenou. Vatavô baem ruach, e o espírito ele veio, vaichiu, e eles viveram. Vayamdu al ragleichem chayil gadol meod meod. E esses ossos que estavam totalmente destroçados e secos, eles estavam o quê? Eles estavam de pé. Ou seja, algo que estava completamente morto
Algo que estava completamente destroçado, agora ele está o quê? De pé, pessoal. Com vida. Com Neshama, com alma. Yudalef, 11. Vayomer Elai Ben Adam, Atzamot Aele, Kol Beit Israel Ema. Ine Omrim, Yavshu Atzmoteinu Veavdat Tikvateinu Nigzarnu Lanu. Fala Hashem, pessoal. Yehezkel. Esses ossos que você está profetizando, quem eles são na verdade? Eles são Bnei Israel. Eles são como o povo judeu. Quando eles falarem, eles não tiverem mais tikvá, eles olharem para o mundo e falarem, uai, para onde eu vou? Acabou agora o holocausto, o que vai acontecer comigo? Teve a Inquisição, eu fui expulso, destruição de Jerusalém, Beit HaMikdash, não tem mais nada. O que vai ser de mim? Avdat tikvateinu, ele falou. Eles perderam a esperança. Nigzarnu lanu. É nesse momento que eu vou decretar que o quê? Que eles vão voltar. É nesse momento que eu vou decretar que o quê? Que eles vão voltar a ter vida. Lachen, inave ve'amaret alehem ko amar Hashem Elokim, ine ani poter et kivroteichem. Deus está falando, profetiza também, Yehezkel, que eu vou abrir todas as sepulturas. Ve'eleiti etchem kivroteichem. Eu vou tirar vocês das sepulturas. Ve'veiti etchem eladmat Israel. E eu vou trazer vocês para onde? Para a terra de Israel. Pessoal, esse passuco ele quer falar o que pra gente? Só esse passuco. Ele está falando que Deus vai tirar a gente. E agora a gente tem que entender que ele não está falando agora somente de pessoas particulares. Ele está falando agora da nação. Ele vai tirar a nação judia do fundo do poço. Ele vai tirar a gente do fundo do cemitério, literalmente, do fundo das sepulturas. E vai trazer a gente para onde? Para a terra de Israel, pessoal. 3 anos se passaram desde que acabou a Segunda Guerra Mundial. E onde a gente estava? Aqui. Holocausto são os ossos. É o que a gente consegue ver. São as imagens horríveis. É morte, é destruição, é falta de respeito, é perseguição. Não é verdade? E de repente quando você olha, você fala, meu Deus, para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Acabou? O que vai acontecer com o povo judeu depois de 6 milhões de pessoas que foram assassinadas? Deus ele fala para Yehezkel, pessoal, há 2000 anos atrás. Calma. Eu sei que parece que está tudo perdido. Eu sei que é muito ruim o que está acontecendo. Mas eu vou tirar vocês lá de baixo e vou trazer vocês para a terra de Israel. Continuando. Yud Gimel. Vidatem ki ani Hashem. Quando eu fizer isso, vocês vão saber que eu sou Deus. Bepitri et kivrotechem. Que eu abri as suas sepulturas. O bealoti etchem kivrotechem ami. E eu vou fazer os seus... Eu vou fazer com que as suas sepulturas elas subam. E ele termina com a palavra ami. Por quê? Porque vocês são meu povo. Vocês são Am Sheli. Vocês acham que eu esqueci vocês? Deus está falando. Quantas pessoas se perguntaram, pessoal, a gente começou falando isso. Cadê Deus no holocausto? Onde ele está? Ele sumiu, está tomando um cafezinho, deixou todo mundo por aqui? Cansou desse mundo? Cadê Deus? Ele fala, nunca se esqueçam. Vocês são Ami. Vocês são Am Sheli. Nunca se esqueçam disso. E ele termina a profecia e fala, Venatatiru ribachem. Não só que eu vou tirar eles, pessoal, como ele falou das sepulturas, eu vou colocar para eles o quê? A vida. Vihitem, e eles vão viver. Veinachti etchem aladmatchem, e eu vou devolver a terra deles para eles. Vidatem ki ani Hashem, dibarti veasiti leom Hashem. Eles vão saber que eu sou Deus, porque eu prometi e eu vou cumprir. Neum Hashem, uma promessa que Hashem aqui ele faz para Yehezkel. Pessoal, quero que vocês entendam uma coisa muito importante aqui. Nós falamos que
quando Yehezkel ele olha os ossos, né? Deus ele fala para ele, Yehezkel, eu vou colocar nos ossos 4 coisas principais. Eu vou colocar neles os tendões e os nervos, depois a carne, depois a pele. Só que isso tudo só vai ser possível para ficar de pé quando ele voltar a ter o quê? Ruach. Quando voltar a ter a Neshama. Quando ele voltar a poder agora literalmente respirar e saber quem ele é de verdade. Agora, fazendo uma pequena comparação, pessoal. A gente falou que a gente passou primeiro por Yom HaShoah. Yom HaShoah é exatamente o que a gente está lendo aqui, não é verdade? O Holocausto é exatamente isso que a gente está lendo. Destruição, morte, ossos, pilhas e pilhas de ossos, chaminés, né? Campos de extermínio, não é verdade? Lugares que queimavam todos os corpos, pó, tudo isso. Só que Deus está falando, olha, mesmo quando você estiver nessa situação, saiba que eu vou reconstruir você. E de repente, nós ganhamos logo depois em Yom Ha'atzmaut o quê? A independência. O que é ser independente? Ser independente é você poder fazer o que você bem entende. É você ter uma soberania nacional de agora não ficar subjugado a ninguém. Quem manda aqui agora não são mais os britânicos, muito menos a Legião Árabe. Quem manda aqui agora é Medinat Israel. Ou seja, pessoal, a gente pode fazer uma comparação muito linda com essa profecia e entender que o momento, olha que coisa interessante, o momento pelo qual a Kadosh Baruch Hu traz para Eretz Israel a sua independência, que é feita pelo homem, é feita pelas mãos de seres humanos, mas sem dúvida nenhuma é um processo divino. Na realidade, se a gente for realmente parar para pensar, ele está dando para aqueles ossos que estavam completamente secos e destroçados, ele está dando para eles o quê? A vida, mas não a vida ainda completa. Ele está dando ainda a possibilidade deles se o quê? Se juntarem. Ele está dando a chance de Am Israel, que está exilado nos 4 cantos do mundo, voltarem. Não é verdade? Só que ainda falta uma coisa que é o último ponto. Qual é o último ponto? Yom Yerushalayim. Yerushalayim é a alma desse povo. E só quando chega Yom Yerushalayim, 19 anos depois, é quando Deus ele vai fazer o quê? Ele vai dar para Am Israel, para a nação, ele vai devolver para ela a sua alma. E é por isso, pessoal, que aqui na profecia de Yehezkel, os tendões, a carne e a pele, elas são feitas como? Juntos. E o outro processo qual é? É quando Deus ele devolve a alma. Que é exatamente essa passagem que a gente tem. A saída de Yom HaShoah, de Yom HaZikaron. Quando a gente olha, a gente fala, não tem esperança, não tem nada, mas de repente, uau, eu estou vivo. Eu sou independente. Mas você ainda não está completo. Quando que a gente consegue chegar na plenitude? Quando a gente chega em Yom Yerushalayim. Quando a gente chega no momento que nós podemos ter de novo a alma verdadeira de Am Israel e, sem dúvida nenhuma, a complementação da alma de cada um de nós. Isso é o que a gente viu até agora. Vamos tentar agora passar para o ponto 4, porque aqui tem algo também muito, muito, muito interessante. E aqui a gente vai começar a fazer uma segunda conexão de Yom HaZikaron e Yom Ha'atzmaut. Ou seja, que a gente falou que como pode a gente chorar, lembrar e logo depois estar comemorando. Lembram disso que a gente falou? Olha a resposta que o Ramchal, sabem quem é o Ramchal? Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, ok? Ele é um rabino muito, muito, muito grande. Ele escreveu livros muito importantes, como por exemplo, Mesilat Yesharim, Caminho dos Justos. E ele escreveu um livro também chamado Da'at Utvunot, ok? É um livro que tem em português, só para vocês saberem. Vale a pena ler. Não sei se exatamente a tradução está igual, mas vale muito a pena ler. E o Ramchal, ele vai falar o seguinte, pessoal. Olha que coisa fortíssima que ele vai falar. E aqui a gente vai entender algo ainda mais profundo. Fala o seguinte. Ve'omnam yesh lecha ladat akdama gdolah. Antes de tudo, você tem que saber uma introdução muito grande. Quando ele fala grande, não é que ela é grande de tamanho,
E sim que ela é grande de quê? Importância. De importância. E a fé maior. Vei, qual é? שבאמת אין הקדוש ברוך הוא מואס יגיע כפיו לעולם חס ושלום. Deus me livre você pensar que Nimas para Deus. Sabe o que é Nimas? Que Deus, desculpa a expressão, Deus se encheu desse mundo. Que Deus não está mais a fim de liderar ou de guiar ou de supervisionar esse mundo. Ele começa falando Chas v'shalom. Deus me livre você pensar que Deus agora não se importa mais com esse mundo. Ok? Ve'eino ozev maniach et olam. Ele não vai abandonar e deixar o mundo. Ela, olha o que está sublinhado. Besha'a shenira ke'ilu ha'olam azuv mimenu. Quando parecer que o mundo está abandonado por Deus, quando parecer onde está Deus, quando começarem as perguntas, cadê Deus em Auschwitz? Olha o que o Ramchal fala, pessoal. Ainiya nushaderaba. Ao contrário, arei o mechadesh tová leolamo. Quando parece que ele está abandonando o mundo, ele na verdade o que ele está fazendo? Ele está renovando a bondade para o mundo. Venifleotav e as maravilhas. O marchevotav tamid kol. E sempre pensando no mundo. Se você virasse para uma pessoa dentro de Auschwitz e contasse para ela que 3 anos depois ela teria Eretz Israel, ela nunca ia conseguir enxergar isso, não é verdade? E ninguém tem que julgar se ela está certa ou errada. O que Ramchal está pedindo para a gente, pessoal, é para a gente saber que quando a gente olha algo que está muito ruim, quando parece que Deus abandonou a gente, na verdade, Deus ele só está o quê? Ele está renovando a sua bondade. Você não consegue enxergar isso agora. E pode ser que não vai demorar 3 anos como demorou para ter o Estado de Israel. Pode ser que vai demorar 20 anos, mas saiba, além dele estar ali e nunca abandonar você, ele está fazendo algo para trazer para o mundo e para a sua vida uma bondade muito grande. Ayom rak letikuno shelolam, lo lekilkulo. A Kadosh Baruch Hu passa o dia consertando o mundo, não destruindo ele. Ela sheu mastir etzato ester gadol meot. Só que existe algo no mundo que se chama o quê, pessoal? Ester panim. O que é ester panim? Quando Deus, ele o quê? Oculta sua face. Lembram de Megilat Esther? Deus, ele está Esther, ele está oculto. Ele está fazendo tudo aquilo na Megillah. Toda a história de Purim é com milagres de Deus. Só que ele está oculto. Você às vezes está procurando ele e você não está achando. Você está tentando achar ele, mas cadê ele? Tem Amã, tem Esther, tem Ahasveró. Cadê? Tem Holocausto. Cadê você, Deus? Isso se chama Esther Panim. Isso se chama a ocultação da face de Deus no mundo. Parece que ele está oculto. Mas fala o Ramchal. Veaz nimtza haolam kemo azuv. E o mundo vai parecer abandonado. O Bnei Adam sovlim onshei chatatehem. E as pessoas vão acabar o quê? Vão acabar sofrendo o pecado, um castigo pelos seus pecados. E aí ele termina, vamos para a segunda parte que está sublinhada. Veaino. Que kol zman shaya Yaakov avinu betzar al prishat Yosef mimeno. Aqui ele traz uma ideia que Yaakov avinu, ele fala Vayomer Israel lama areotem li. Yaakov avinu, ele fala, por que essa coisa ruim está acontecendo comigo? E aqui ele está falando do momento que Yosef, ele é tido como morto. Não vou entrar agora em tudo. Lembra que os irmãos jogam ele no poço, vendem ele, aí fingem que ele morreu e trazem para o pai a túnica e falam, pai, essa túnica é do seu filho? E aí Yaakov fala, uai, por que essa coisa ruim está acontecendo? Então o Ramchal está explicando que Yaakov avinu, ele está sofrendo. Cadê Yosef? Mas na hora que ele está sofrendo, ele acha que está tudo ruim. O que está acontecendo na verdade? Fala o Ramchal, Akadosh Baruch Hu lo haya ela megalgel gilgulim leamlich Yosef ulechayot et Yaakov beshalva. Enquanto Yaakov pensa que está tudo horrível, enquanto Yaakov pensa que está tudo destruído, pessoal, o que está acontecendo em Mitzrayim com Yosef? Ele está sofrendo, mas ele está no poço, ele está na prisão, mas depois em que ele vai se transformar? No vice-rei do Egito. Quem consegue ver isso? Yaakov está sofrendo, e Yosef no início, nos 2 primeiros anos de Mitzrayim, vive numa prisão, mas ele sai da prisão para ser o vice-rei do Egito.
A maior potência mundial, quem pode imaginar? Você acha que Deus te abandonou, você acha que Deus não está mais lá. Mas Ele está exatamente transformando o mundo para o bem. Ela, shemitor, she'etza amukaita, ayatzar over el al Yaakov. Ou seja, que como era algo muito, muito, amor muito profundo, Yaakov Avinu, ele também sofria de alguma forma, e a gente tem que saber exatamente isso, pessoal. Ou seja, o Ramchal aqui está trazendo uma verdade muito grande. Para de pensar que Deus não está mais. Você pode entender e tem que saber que existe um momento que Deus, ele se oculta no mundo. Mas o fato dele estar oculto não significa que ele não está mais aqui. Não significa que ele abandonou, não significa que ele não quer mais saber de você. Não significa que 6 milhões de Yehudim morreram e a Kadosh Baruch Hu não estava lá. Ele estava. Só que ele estava movendo mundos e fundos, ele estava transformando o mundo para que 3 anos depois, aqueles ossos que a gente viu, que estavam secos, eles pudessem voltar. E 19 anos depois de Yom Atzmaut, a gente pudesse ter de novo o quê? A nossa Neshama como povo. Para que a gente possa ter a nossa alma como povo. Hoje em dia, é verdade. É fácil você olhar para trás e ver o que aconteceu. Quando você vive aquilo, é muito mais difícil. Só que o Ramchal está falando, não se enganem. Não pense que Deus não aguenta mais o mundo. Vocês são a mim. Lembra que a gente falou de Ezequiel? Vocês são o meu povo. Deus, ele fala pra gente, Beni Bechori Israel, nós somos como um filho para Hashem. Qual pai abandona um filho? Bezerra Hashem, quando vocês forem pais, vocês vão ver. O filho às vezes pode fazer muita besteira. Você pode deixar ele de castigo 37 vezes. Só que cada vez que você tenta educar o filho, cada vez que você muitas vezes coloca ele de castigo se for necessário, você ama ele muito mais. Você nunca vai deixar de amar o seu filho. Você nunca vai deixar de amar algo que é seu. Isso é Kadosh Baruch Hu com a gente, pessoal. Então, voltando um pouco agora, quando a gente fala que a gente, como pode Yom HaZikaron e logo depois Yom HaTzmaut? Como? Como a gente pode, de uma hora para outra, sair de uma tristeza, sair de uma lembrança? Acendemos vela, fica 24 horas acesa lembrando. Uma vela para lembrar todo mundo que acabou caindo e de repente você está comemorando e soltando fogo de artifício. Porque a Israel tem essa força. Tem a força de saber de que mesmo quando tudo parece estar lá embaixo, a Kadosh Baruch Hu vai tirar a gente lá de baixo e vai trazer a gente para cima. A Kadosh Baruch Hu vai tirar a gente do holocausto para trazer para Eretz Israel. A Kadosh Baruch Hu vai tirar todas as pessoas que doaram as suas vidas para que a gente hoje possa andar, caminhar em Eretz Israel. Para que, sem dúvida nenhuma, ele possa depois, 19 anos depois, dar para o povo judeu de novo a sua alma. Ele possa trazer mais uma vez a sua Neshama, a alma do povo judeu em Jerusalém. E só para poder terminar, existe um capítulo do Tehillim, dos Salmos, que é o capítulo 20. É um capítulo que está escrito que é bom falar quando tiver em tempos de sofrimento. Por quê? Porque fala Ya'ancha Hashem beyom tzara. Você pede para Deus te responder no momento que você está sofrendo. Aqui é o número 5. E ele fala o seguinte, pessoal, ele traz um exemplo, eu não vou ler tudo porque realmente a gente tem que acabar, mas ele traz o exemplo de um filho que está caminhando com seu pai, e o filho pergunta para o pai, pai, quando que a gente vai chegar no país? Ou seja, quando que a gente vai chegar numa cidade? E o pai vira para o filho e fala, filho, se você vê um cemitério, saiba que a gente está chegando perto. Por que ele fala isso? Porque normalmente, né, os cemitérios, normalmente, hoje em dia é um pouco diferente, mas naquela época, você tinha a cidade, e o cemitério ficava o quê? Fora da cidade. Então, se ele falou para o seu filho, se você vê que você está chegando no cemitério, é porque você está chegando aonde? Na cidade. Então fala o Midrash Tehillim assim, pessoal. Assim Deus fala para Israel. Se vocês estão vendo que está vindo muito sofrimento sobre vocês, saibam
que esse momento de sofrimento, naquela hora, vocês estão recebendo mais um passo para poder chegar na redenção. O sofrimento, muitas vezes, aos nossos olhos, ele é para que possa ter algo muito melhor que a redenção de Am Israel. Então aqui, pessoal, a gente consegue entender mais um pouco de que maneira essas 4 datas que a gente trouxe no início, Yom HaShoah, Yom HaZikaron, Yom HaTzmaut e Yom Yerushalayim, eles estão completamente ligados. Porque, na verdade, todos eles são o quê? São um processo. Um processo para a gente chegar na nossa redenção. A gente sai do fundo do poço, sai do sofrimento, sai de tudo que é ruim, mas a gente sabe também se levantar. A gente se levanta fisicamente. E o que é levantar fisicamente? É Yom HaTzmaut, para no final a gente poder receber a nossa verdadeira alma, que é Yerushalayim, que é ter Yerushalayim. Isso a gente, Bezrat Hashem, também vai comemorar daqui a alguns dias. Mas a gente tem que saber, pessoal, estamos passando por datas fortíssimas. Datas com uma providência divina gigantesca. Então a gente tem que saber que a gente tem que aproveitar. Aproveitar a força dessa data. Aproveitar o que a gente precisa fazer. Aproveitar o nosso trabalho. Tudo que a gente está vivendo. Agradecer e agradecer e agradecer que a gente pode pisar. Que a gente pode agora viver e pode ter a nossa Neshama, a nossa alma como povo, para que isso possa trazer ainda mais aproximação ao caminho de Torá e Mitzvot e mais crescimento para a nossa vida. Que Bezrat Hashem, esse seja o nosso caminho, que a gente saiba lembrar o passado para que a gente possa viver o nosso presente e principalmente construir o nosso futuro. Tudo de bom.